Adri, eu quero ficar de pernas pro ar, vivendo de renda. Onde eu invisto meu dinheiro para ter essa tão sonhada renda passiva? Me ensina, me mostra. Você também sonha com a independência financeira, viver de renda, receber sem precisar trabalhar? Nesse vídeo vamos descobrir 3 opções de investimento onde a gente pode começar a colocar nosso abençoado dinheiro para render e receber de volta uma renda mensal ou uma renda periódica, tipo um pagamento, uma remuneração sem precisar trabalhar. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Vamos explorar algumas opções? Primeiramente, cabe lembrar que viver de renda não deve ser o seu objetivo principal na hora de investir. Como assim, Andrei? Se você focar nisso, você pode se frustrar muito durante o processo, pois o processo de investir é uma longa jornada de pequenos passos. Quase ninguém te conta isso, eu sei. Muitos influencers te vendem a ideia de que viver de renda passiva, sem precisar trabalhar. Muitos vendem essa ideia. Mas ninguém te conta que não é qualquer 10 mil reais, não é qualquer 100 mil reais que vai te levar a esse patamar. A não ser que você queira viver com muito pouquinho, um rendimento muito pequeno. Se você conseguir esse milagre, você me conta como você faz para viver com tão pouquinho de um rendimento tão pequeno, tá? Então, não é investindo 1, 2, 3 anos que você vai chegar nesse patamar de viver de renda. A não ser que você faça aportes muito altos num curto espaço de tempo, que eu creio que não é a maioria de quem está me assistindo aqui. Então, a mentalidade de longo prazo, foco no longo prazo, esse plano de viver de renda. Quanto é isso, Adri? Quanto é esse longo prazo? Longo prazo, gente, são 10 anos para cima. É o que a maioria aí precisa, o mínimo de tempo que a maioria precisa aí para ter algum rendimento significativo aí investindo constantemente. A não ser que você já tenha um bom capital, uma boa bolada aí já investida, um patrimônio investido, ou já tenha patrimônios que poderiam ser convertidos em financeiro, né, para estar rendendo. Ou uma herança bem gorda que você tenha recebido aí da tia rica, não da tia Drica, porque a tia Drica já tem os sobrinhos dela para serem herdeiros, tá? Eu sou tia Drica aqui de todo mundo, mas a herança é só para os meus sobrinhos. Não sendo você esse herdeiro e essa herdeira que já tem aí um bom capital investido, então você está como a maioria, formando ainda o seu pezinho de meia. Então a estrada é um pouquinho longa, mas não é para desanimar, só estou sendo realista para não vender mentira para vocês, tá? Que eu não vendo mentira, que é verdade. Meninas, o foco principal na hora de investir deve ser aumentar os seus aportes. O que é aporte? Eu só vejo o povo falando de aporte. Aporte é um montante, é o valor, é aquela reservinha que você tira todos os meses que você destina para investir com foco na sua independência financeira, em construir a sua futura renda passiva. Então, aportar é destinar determinado valor para investir todos os meses, um aporte. Outro aporte, todos os meses você aporta determinado valor, você investe determinado valor com o objetivo de construir aí o seu pezinho ou pezão de meia. Então, o foco deve ser nos aportes e na constância. Constância. Não adianta você ir para a academia um mês inteiro e passar os outros 11 meses do ano sem ir. Vai adiantar? Sem aparecer? Passar 11 meses sem aparecer na academia? Não vai ter efeito nenhum em um ano, mesmo que você frequente um mês inteiro. A mesma coisa são os investimentos. Não adianta você um mês se esforçar para aportar, para investir e depois passar 11 meses sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço financeiro e querer que um mês de investimento faça milagres. A renda desejada, seja ela qual for que você queira ter aí no futuro, daqui a um tempo, é apenas consequência de um processo. Eu não estou dizendo aqui que você não deve sonhar com a liberdade financeira. Sim, você deve sonhar e trabalhar por isso. Inclusive, eu estou no processo da conquista da minha liberdade financeira também. Eu estou nessa caminhada, eu estou nessa jornada. Quer ficar rica, cola na dreca, porque eu estou no caminho da riqueza. Mas não espere por esse resultado desejado com pouquíssimo esforço financeiro, um pouquíssimo dinheiro investido. Não espere investimentos com rendimentos milagrosos e rápidos, ou não espere por isso com falta de disciplina em investir, falta de constância. Esse resultado assim não existe. E é por isso, por acreditar nisso, que muita gente cai em golpe financeiro, em golpe de investimentos milagrosos. Cuidado. Dito isso, vamos para algumas opções de investimento para viver de renda? Vamos para algumas opções nessa jornada?
Opção número 1, títulos públicos federais, através do programa de Tesouro Direto. Mas renda fixa, Adri? Sim, renda fixa. Os títulos públicos federais, por meio do programa Tesouro Direto, no momento, é o investimento mais seguro do país. A depender do seu perfil de investimento, ele pode ser que seja uma opção de você ter uma renda passiva no futuro. Não é todo mundo que está disposto a ir para a renda variável, para o mercado mais arriscado. Então, na renda fixa também temos algumas opções, e uma delas é o títulos públicos federais. É o investimento mais seguro do país, porque é garantido pelo Tesouro Nacional. E dentro dos títulos públicos federais, dentro do programa Tesouro Direto, tem um título chamado Renda Mais, Renda Extra Aposentadoria. Ele, inclusive, foi criado recentemente, tem menos de 2 anos da data que eu estou gravando esse vídeo. E é um título que oferece uma proteção contra a inflação ao longo do tempo. Ao longo do tempo que você está investindo na fase de acumulação, ele vai rendendo a inflação, que é o IPCA, que é o índice oficial, e mais uma gordurinha que é sempre oferecida lá pelo Tesouro Nacional. Ele rende a fração, mais um pedacinho na fase que você está acumulando. E ele tem como característica, a partir de determinado momento, que é o vencimento, ele vai te pagar uma renda mensal durante 20 anos. Uma renda a partir do montante que você juntou até o final, até o vencimento, ele vai te pagar uma renda mensal durante os próximos 20 anos dali para frente. Então é uma opção que você tem aí para estar como uma renda passiva. Além desse título, o Renda Mais, tem um outro título lá no Tesouro Direto, que é o título que paga juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses ele te paga os juros referente ao montante que você tenha lá. Esse não é um título muito interessante para quem está na fase de acumulação, porque como ele já vai pagando os juros a partir de agora, você acaba perdendo o efeito bola de neve, né? De 6 meses já vai te pagando juros, então você perde o efeito bola de neve. Ele é ideal para quem já tem um montante, digamos que está aí na fase da aposentadoria, ou recebeu uma herança bem gorda e quer tirar só os rendimentos desse dinheiro, aí pode até escolher um título desse, investir e ficar colhendo ali os juros a cada 6 meses. Ou, a depender de como você escolhe esses títulos, você pode até ter um rendimento a cada 3 meses, se você variar alguns tipos de títulos ali do Tesouro. Você consegue mesclar para receber aí a cada 3 meses, tá? Mas lembrando que quem está na fase da acumulação não é muito interessante esse título que paga juros semestrais agora, neste momento, tá? Vantagens e desvantagens do Tesouro. Vantagem: proteção contra a inflação, se você escolhe esses títulos que são atrelados ao IPCA. A vantagem da segurança, por ser o investimento mais seguro do país, garantido pelo Tesouro Nacional. Tem como desvantagem, como toda renda fixa, não há valorização patrimonial. Como assim, André? Me explica. Por exemplo, se você investe R$ 100.000 ao longo de um período aí num título, por exemplo, o Renda Mais, que vai te pagar uma renda lá na frente nos próximos 20 anos. Esses 100 mil, mais os juros que ele vai render ao longo do tempo, ele vai te pagar como renda mensal a partir de determinada data. Só que vai chegar um momento que esse saldo vai zerar. Você não vai ficar com nenhum dinheiro lá. Depois que acabar os 20 anos, esse saldo vai zerar. Ou seja, não tem valorização patrimonial, não tem valorização de valor principal, não fica mais nada lá para você. E se você escolhe, por exemplo, um outro título que paga juros semestrais, vamos para o mesmo exemplo de R$ 100.000, você investe R$ 100.000 num título lá que te paga juros semestrais e quer ficar só consumindo os juros, o rendimento desse título, vamos supor, em cima de R$ 100.000. Vamos supor que você deixa esse dinheiro investido aí num título de 15 anos, só coletando os juros desses R$ 100.000. Você concorda comigo que mesmo que você utilize apenas os juros, você consuma apenas os juros e continue deixando 100 mil investidos lá, ao longo de 15 anos, esse 100 mil não vai mais valer 100 mil. A inflação já vai ter corroído boa parte da capacidade de pagamento desses 100 mil. Então, essa é a principal desvantagem da renda fixa, é não ter uma valorização do capital principal quando você consome os juros, diferente de outros ativos da renda variável, que você pode ter essa característica de valorização, tá? Eu sei que é muito detalhe, se você tem interesse em aprender a investir em Tesouro Direto, eu tenho um curso completíssimo sobre investimento de Tesouro Direto, com toda a parte conceitual, com todo o passo a passo, desde o objetivo mais simples, que é fazer uma reserva da tranquilidade por meio do Tesouro, até um planejamento de aposentadoria por meio de títulos públicos federais. O link do curso vai estar aqui na descrição, tá? Vamos lá, uma segunda opção para investimento com foco em ter uma renda passiva. Coloco sempre entre aspas, porque tem toda uma ressalva em cima deste sonho vendido aí na renda passiva, né? Algumas cautelas, alguns cuidados para a gente percorrer essa trilha da independência financeira. Bom, segunda opção, fundos imobiliários, os FIIs. Resumidamente, os FIIs
São fundos que reúnem recursos de diversos investidores, como se fosse um condomínio. Os investidores são os condôminos, na prática são chamados de cotistas, que pegam o seu dinheiro, cada um com seu montante, com suas cotas que vocês compram, e um gestor profissional, os gestores de um fundo, fazem a aplicação desse dinheiro no mercado imobiliário, no setor imobiliário, como, por exemplo, shoppings, escritórios, galpões logísticos e até mesmo hospitais, faculdades, e tem uma gama de diversos tipos de fundos imobiliários no mercado. Esse fundo é constituído, esses fundos são constituídos por meio de um CNPJ, é um CNPJ que representa o fundo, que tem gestores, tem uma equipe para estar gerindo aquele dinheiro dentro da estratégia daquele fundo, dentro da categoria daquele fundo imobiliário. E ao comprar cotas de um FII, de um fundo imobiliário, você se torna coproprietário desses imóveis. Ou seja, você é dona de um pedacinho daquele shopping onde você vai lá torrar o seu abençoado dinheirinho com a bolsa, com o sapato, ou naquele estacionamento absurdo que custa 16, 20 reais a hora. Você pode se tornar proprietária de um pedacinho desse shopping se você investe, por exemplo, em um fundo imobiliário que tenha como ramo shopping centers. Nesse caso, você tem o direito de receber parte dos aluguéis desse shopping. Então, quando você for num shopping, se você for investidor em fundo imobiliário, você está tendo aí um cashback no valor que você deixa lá no caríssimo estacionamento, né? Porque você recebe aluguéis, a maioria desses fundos pagam aluguéis mensais, salvo algumas exceções que estendem esse período por pouco mais de um mês, mas a maioria pagam aluguéis mensais para os cotistas, ou seja, uma forma de você investir no setor imobiliário com menos trabalho de estar gerindo imóveis dos quais você é proprietária. Mas lembre-se que quando a gente fala de FII, estamos falando de renda variável. Então é importante lembrar que é um mercado que oscila bastante e exige mais estudos para investir. Mas é só você continuar aqui com a Adri na trilha da riqueza que você vai aprender muito a não cair em rascada e investir de acordo com o que você quer, sem fazer bobagem. Vantagens dos FIIs. É uma renda mensal que você tem, uma renda passiva em cima de ativos imobiliários, no caso imóveis, sem imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre esses aluguéis recebidos. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, eventualmente, as coisas podem mudar daqui para frente. Mas no momento que eu estou gravando, você não paga imposto de renda sobre esses aluguéis recebidos de fundo imobiliário. Outra vantagem, diversificação. É uma maneira de você investir em vários imóveis diferentes, em localizações diferentes, em tipos de diferentes, diminuindo o seu risco de investimento no setor imobiliário especificamente. Outra vantagem, liquidez. Eu coloquei entre aspas porque você tem sim uma liquidez ao investir em fundos imobiliários, porque você pode vendê-lo a qualquer momento no mercado, no home broker aí da sua corretora. Você pode tranquilamente vender você pode tranquilamente vender essas cotas em coisa de minutos, sem burocracia, a burocracia que você teria ao investir diretamente em imóveis, né? Em compra e venda de imóveis. Você vende de forma muito fácil pela corretora, mas eu coloquei o entre aspas da liquidez, porque naturalmente você vai vender a preço de mercado, e nem sempre o preço que está sendo pago no momento da venda é o que você gostaria, o que você vai estar tirando lucro, talvez você tire até prejuízo, dependendo do momento que você vai vender, mas ele tem sim uma liquidez, você vende muito facilmente essas cotas no mercado, tá? A não ser que você seja uma big investidora, com muito dinheiro e eventualmente pega algum fundo que não tenha tanta liquidez, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria vendem com muita tranquilidade a cotas da maioria dos fundos imobiliários disponíveis no mercado, tá? Outra vantagem é que tem um gestor profissional para estar ali investindo o dinheiro daquelas cotas para estar comprando imóveis, alugando, gerindo contratos, novos aluguéis, ou seja, essa é uma das vantagens. E outra vantagem é a valorização da cota. Ou seja, diferente da renda fixa, como eu falei para vocês, que o capital principal, ele não vai se valorizar ao longo do tempo, a não ser com os próprios juros em si. Aqui, no caso dos fundos imobiliários, além de você receber os aluguéis ao longo do tempo, sempre pensando no longo prazo, espera-se que o valor patrimonial desses imóveis também aumente, além dos próprios aluguéis também serem reajustados ao longo do tempo. O valor patrimonial, o valor do shopping em si, do galpão em si, também espera-se que ele se valorize ao longo do tempo. Então você ganha tanto pelo aluguel quanto pela valorização das cotas, tá? Desvantagens: oscilação no valor das cotas, essa é uma desvantagem de investir. Se você não tiver estômago, nem conhecimento, nem estratégia
pode ficar desesperado e querer estar vendendo aí suas cotas na hora que você vê os preços caírem na Bolsa de Valores. Você tem o risco de vacância e inadimplência dos inquilinos, sim. Não, e nem 100% dos inquilinos são honestos, são direitinhos, trabalham corretamente. Então, eventualmente, os fundos têm algum nível de vacância, ou seja, o imóvel fica vazio durante o tempo, ou inadimplência, que é calote, né? Não paga. Outra coisa importante é a necessidade de reinvestir o valor desses aluguéis na fase de acumulação. Aí o que muita gente cai nessa pegadinha da renda passiva é querer colocar 10 mil lá nos fundos imobiliários e viver da renda de aluguel desses fundos. Não é assim, gente. É uma construção. Você tem que investir aí um bom tempo, manter uma constância e reinvestir esses aluguéis para esse processo da bola de neve, do seu patrimônio crescer, se tornar mais rápido. Se você já começar desde agora a consumir esses aluguéis, esse processo vai ficar muito mais lento. Você vai ter que arrumar muitas outras fontes para estar investindo em mais e mais cotas, porque essa é a ideia na fase de acumulação do seu pezinho de meia, né? Você quer aprender mais sobre os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário? Comenta aqui, que aí eu me dedico a fazer mais alguns vídeos detalhando um pouquinho mais sobre os FIIs. Opção número 3 para você fazer o seu pezinho de meia aí da renda passiva, para viver só de rendimento, são as ações. É a terceira opção. Investir em ações é uma outra maneira de obter a renda passiva. Isso através de quê? Dos dividendos e juros sobre capital próprio que essas empresas pagam para os acionistas, né? Você se torna sócio de uma empresa. Comprar uma parcela de uma ação é se tornar sócia de uma empresa. As ações representam uma pequena fração do capital social de uma empresa. Então, ao comprar ações, você se torna sócia dessa empresa, ainda que uma sócia minoritária, ainda que com uma pequeníssima porção. Então, naturalmente, você tem direito aos lucros quando eles são distribuídos por essa empresa, por meio de dividendos ou juros sobre capital próprio. Diferentemente dos FIIs, que é os fundos de investimento imobiliário, as ações nem sempre têm uma regularidade exata de pagamento de dividendos. Algumas sequer pagam dividendos. Como assim, eles não pagam? Não, algumas já reinvestem os lucros dentro da própria empresa, dependendo da estratégia daquela empresa. Então, não são todas as ações do mercado que pagam dividendos e juros sobre capital recorrentemente. Algumas nem pagam. Então, se você quer investir com esse foco em recebimento de renda, você tem que se atentar a isso na hora de escolher os seus ativos, ações na Bolsa de Valores, tá? Uma das vantagens dessa opção de investimento aí com foco em renda passiva é a possibilidade de valorização do capital, assim como os fundos imobiliários, as ações também tendem, se você escolhe boas ações, obviamente, a se valorizarem ao longo do tempo. Ao longo do tempo, leia-se longo prazo. Não adianta você comprar uma ação esse mês e querer que no mês que vem ela tenha triplicado. Até acontece, mas se você ficar focando nisso, você vai entrar na sinuca, na cilada do trader, de ficar comprando e vendendo o tempo todo. Isso não é investir, isso é especular. Então, o investimento em ações também é foco no longo prazo. Espera-se que, no longo prazo, as suas ações, a empresa que você está investindo, que você acredita, ela também se valorize, as ações dela também se valorizem, se ela trabalha direitinho, está dando lucro, tem uma gestão bonita. Então, espera-se que também ela se valorize ao longo do tempo, além dos lucros e dos juros, dos lucros, dividendos que ela te paga ao longo do tempo, se for o caso, tá? Desvantagens no mercado acionário é o risco, que é alto, né? Da mesma forma como você pode pegar bons ativos que se valorizem ao longo do tempo, você também pode fazer escolhas que não sejam tão felizes assim. Então, tem o risco de perda do capital, não ficar no negativo, mas sim, você pode chegar a zero, dependendo da ação, uma outra ação que você escolha que vá mal aí ao longo do tempo, ou a empresa mesmo, má gestão, ou fraude, enfim. Você pode perder boa parte ou até o total do seu capital investido, tá? Então, esse é uma desvantagem, é um mercado que tem um risco maior. Então, você tem que ter perfil, você tem que ter estômago, você tem que ter estratégia, porque você pode, inclusive, perder dinheiro simplesmente por conta do desespero, querer vender porque está vendo um negócio ali, descontrole e não sabe o que fez. Foco no longo prazo, preciosas, foco no longo prazo. Você ficou interessado em alguma dessas opções aí para estar formando o seu montante aí de uma renda passiva? Comenta aqui que eu faço mais vídeos detalhando cada uma dessas opções e outras opções para a gente estar trilhando a trilha da riqueza. Como vimos, há diversas opções de investimento aí que você pode estar utilizando para garantir uma renda mensal. Eu apresentei apenas 3 exemplos de forma bem geral, cada um com suas vantagens, desvantagens. A escolha vai depender do perfil da investidora preciosa aí e dos seus objetivos financeiros. O importante é estudar,
focar no longo prazo, a constância, diversificar os investimentos para diminuir os riscos, minimizar riscos e aumentar as chances de ganho. Minha principal dica, foque em aumentar sua renda atual, sua renda efetiva atual. E a renda passiva vai ser consequência se você se mantiver constante e disciplinada aí nos seus investimentos. A renda passiva vai ser consequência. Lembre-se, você nasceu para ser rica. Eu sou a Adri Costa, facilitadora do caminho da prosperidade para mulheres. Eu trabalho há 20 anos no mercado financeiro, sou servidora pública no Sistema Financeiro Nacional. Quer ficar rica? Cola na Drica. Aproveita e veja esse vídeo também que está aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que vai te ajudar a trilhar a trilha da riqueza também. Até mais!